Olá, boa tarde. Eu sou Beatriz Santomauro, da equipe de comunicação da plataforma Conviva, e eu estou aqui com a Ana Carolina Fonseca, da área de cidadania de adolescentes e educação do Unicef. Carolina, é um prazer estar aqui com você. Olá, boa tarde, prazer é meu. Hoje a gente vai falar sobre os desafios da educação nas periferias das cidades. O nosso foco é o enfrentamento da exclusão escolar e a promoção de trajetórias de sucesso para que ninguém fique para trás. Então, Carolina, antes da gente começar, por favor, registrem aqui de qual município vocês estão falando, para que a gente possa conhecer então um pouco onde vocês estão. Coloquem seus comentários, dúvidas que a gente vai procurar respondê-las por aqui, tá legal? Então, Carolina, com esse trabalho que vocês fazem no Unicef, o que vocês notam como peculiaridades da educação nas periferias? Bom, então, boa tarde novamente, né? O Unicef, ele desenvolve um trabalho especialmente voltado para os grandes centros urbanos, né? Além do trabalho para os municípios de uma maneira geral. E qual que é a peculiaridade ou a questão que o Unicef tenta colocar em pauta, né? Quando você pensa numa cidade grande, não dá para pensá-la com os mesmos desafios. Quando a gente olha para os indicadores, para a média dos indicadores, as cidades grandes, às vezes, elas podem trazer algumas armadilhas, né? A gente pensa que a média, o indicador, ele está satisfatório, e quando a gente desagrega isso por bairros, por territórios, a gente consegue ver, às vezes, diferenças muito, muito grandes. Na educação, é o que a gente observa. Então, a taxa de abandono, quer dizer, os meninos e as meninas que deixam as escolas, é muito maior nas regiões mais periféricas, nas regiões que apresentam já mais vulnerabilidades, ou por uma questão de território, por uma questão de renda. A distorção idade-série, né? Então, os meninos e as meninas que estão aí com 2 ou mais anos, né, de atraso em relação à sua idade, também é muito maior nessas regiões. E o que a gente observa é regiões, no geral, marcadas pela violência urbana, então esse é um ponto que a gente precisa colocar em debate. Regiões que têm um desafio de estrutura nas escolas, e todos esses desafios juntos de violência, de estrutura, também trazem um desafio para você conseguir equipes que se sintam confortáveis de estar ali naquele contexto trabalhando. Então, uma série de questões que estão muito perpassadas pelo contexto, às vezes, de violência, de vulnerabilidade das cidades. Isso muda muito quando o município é menor, ou se ele tem essa característica de desigualdade, isso se reproduz de alguma forma? Se ele tem essa característica de desigualdade, isso se reproduz de alguma forma, mas o que a gente vê é que, assim, as cidades maiores, elas têm um desafio maior em relação à violência. Então, é muito importante considerar esse fator quando a gente pensa numa cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, grandes cidades, né, no Brasil. Entendi. Bom, o Unicef tem uma iniciativa que chama Plataforma dos Centros Urbanos. Nessa plataforma, então, tem esse trabalho feito em alguns municípios brasileiros, em algumas capitais. Você explica pra gente, por favor, o que é essa iniciativa, qual o objetivo de vocês, Carolina? Então, o Unicef, ele tem uma plataforma de trabalho dedicada a grandes centros urbanos. Atualmente são 10 capitais em que o Unicef atua num trabalho muito próximo com os gestores. O objetivo é enfrentar as desigualdades, o objetivo é não deixar nenhum menino, nenhuma menina para trás, e esse trabalho se organiza em torno de 4 desafios centrais: a redução da mortalidade neonatal, o enfrentamento à exclusão escolar, que é a pauta que a gente está trazendo, a gravidez na adolescência e os homicídios de adolescentes. E aí é interessante ver como é que a educação está conectada com todos esses desafios, né? Então, quando a gente fala de abandono escolar, né, por exemplo, a gente tem que 75% das mães adolescentes estão fora da escola. Quando a gente pensa nos meninos e nas meninas que são assassinados, né, e no Brasil são 31 adolescentes assassinados, né, todos os dias no país, uma pesquisa que o Unicef realizou no Ceará mostrou que do conjunto de adolescentes que tinham sido assassinados no ano de 2015 em 7 cidades do Ceará, mais de 70% estavam fora da escola há mais de 6 meses. Então a gente vê como é que esses desafios estão muito conectados, a educação é muito central em todos eles. Então, retomando os quatro pontos, então, gravidez na adolescência, exclusão escolar, abandono, exclusão escolar, homicídio de adolescentes e a mortalidade neonatal.
E a exclusão escolar, a gente monitora a taxa de abandono desagregado dentro das cidades e também a taxa de distorção em idade séria. Certo. E como que as secretarias municipais de educação podem enfrentar esse problema da exclusão escolar? Bom, nas pequenas e nas grandes cidades, o primeiro desafio é tirar da invisibilidade esses meninos, essas meninas. Então, olhar para isso, entender que o fato de eu acolher a demanda que chega até a secretaria, isso não significa que eu estou atendendo a todos os meninos e a todas as meninas. Tem uma população que precisa ser ativamente buscada. Tem meninos e meninas que estão fora da escola e é preciso chegar até eles. Como fazer isso? Articulação intersetorial. Então, é fundamental conseguir articular secretarias para que você consiga utilizar, enfim, os recursos que os municípios já têm. Então, os municípios têm nas diferentes áreas, na saúde, na assistência, equipes que estão no território, equipes que estão na ponta, que fazem visita domiciliar. Então, a ideia é você conseguir coordenar essas equipes para que cada um, dentro da sua própria atribuição, consiga ali agregar, né, um fator de proteção e consiga ver esses meninos e trazer esses meninos, né, para dentro da escola. E o envolvimento da própria escola. Então, já, né, com essa trajetória que o Unicef tem, fomentando a busca ativa nos municípios, já aparece no painel de causas, né, por que essas meninas estão deixando a escola, mais de 50% por desinteresse. Claro que a gente sabe que tem muita coisa por trás desse desinteresse, mas é muito importante esse capítulo também, né, de olhar para dentro das escolas e repensar a forma como a gente está acolhendo esses meninos que voltam, a forma como a gente está olhando e cuidando desses meninos que estão em risco de evasão. Então, você falou disso de ser intersetorial, então, entre setores da prefeitura e nas escolas, né? Uma ação na prefeitura e nas escolas. Na prefeitura, quais outras secretarias ou outras áreas que são normalmente parceiras da educação e que a Secretaria de Educação pode realizar esse trabalho mais forte conjunto? Varia muito de município para município. Claro que cada município pode identificar ali uma secretaria que tem um projeto diferente, que pode ter uma força maior, mas a gente destaca com muita assim, a potência do trabalho junto com a assistência social, a política de assistência social e a saúde, principalmente a saúde na atenção básica. A assistência social e a saúde são áreas que têm equipes que lidam diariamente com as populações mais vulneráveis. Então, a gente enxerga aí um potencial de poder ter contato com esse menino, essa menina que está fora e de ajudar nessa ponte com a educação. E aí é importante dizer que o que o Unicef e os parceiros tentam fomentar é justamente você aproveitar aquilo que já faz parte da rotina dessas equipes. Então, a equipe da atenção básica de saúde já faz visita domiciliar. A ideia é que ela possa ter esse olhar atento, né? Que ela consiga enxergar e ver como um problema, um desafio, aquele menino que está fora da escola naquela casa. E ter para onde encaminhar, né? Até para poder, inclusive, se sentir parte mesmo de uma solução. Porque hoje, né, você às vezes se depara com esse desafio e às vezes por uma falta de fluxo mesmo interno entre as secretarias, você não consegue, às vezes, dar encaminhamento, né? E isso não exige recurso financeiro, né? Costuma ser mais um trabalho de articulação mesmo entre as equipes, não é isso, Carolina? Exatamente, né? A estratégia do Busca Ativa Escolar, ele é uma metodologia que procura justamente articular, então ele coloca uma plataforma à disposição dos municípios, que os municípios customizam, organizam da forma que fica mais adequada para eles, guias, e a ideia é que com equipes próprias, os municípios possam se organizar, porque isso tem que ser constante. Então, não adianta você, às vezes, claro que você ter recurso para um projeto especial, em algum momento pode ser importante, mas o que a gente está dizendo a busca ativa escolar precisa ser um trabalho contínuo. Então, por isso que é muito importante você conseguir se organizar com os recursos que você já tem no município, tanto de pessoal, de estrutura, de fluxos. Então, não é uma campanha de matrícula, né, que acontece em determinado período do ano, e sim um trabalho para o ano todo, com diferentes estratégias, encaminhamentos, manutenção ali da busca, né? Para o ano todo, né? É fundamental destacar, não é só no momento da matrícula, a gente precisa também superar a ideia de vincular isso com o momento em que o censo está aberto, então é o ano inteiro, é uma estratégia que precisa ser implementada o ano inteiro. Qualquer agente público que se depare com uma criança ou um adolescente fora da escola, é fundamental que ele tenha mecanismos para, como um agente público, trazer isso para dentro da gestão e ver e conseguir enxergar um caminhamento ser dado a essa situação.
Certo. Você comentou também, um pouco antes da gente começar a conversa, sobre como é interessante a parceria com os governos estaduais, né? Então, o regime de colaboração de governos estaduais e municipais para tentar garantir a educação para hoje, para os estudantes, né, para as crianças e adolescentes que estão excluídas. Como que isso pode se dar? Bom, então, primeiro reforçando, né, a mensagem é fundamental o engajamento dos estados, é fundamental essa articulação, porque crianças e adolescentes habitam o município. Então, quem hoje tem condições e capilaridade para chegar até esses meninos e essas meninas são, no geral, as equipes dos próprios municípios. Mas a gente sabe que tem um desafio enorme entre os adolescentes, né? Então, a faixa etária que apresenta a maior proporção de fora da escola são entre adolescentes. Que muitas vezes essa matrícula, no geral, acaba sendo uma atribuição da rede estadual. Como é que esse menino vai chegar para o Estado, né? Então é fundamental essa articulação. Se o município está engajado, uma vez que ele se depare com um adolescente que está fora da escola, ele provavelmente vai ter que responder a questões que estão ali. Então, se esse adolescente está fora da escola por uma questão de saúde, de assistência social, o município tem um papel, mas se o Estado faz adesão à estratégia, ele consegue também, de uma forma sistematizada, dentro do sistema, encaminhar essa demanda de matrícula para o Estado. E da parte do Estado, o Estado consegue ter um panorama dos municípios na sua região, né? Então consegue visualizar quantos municípios estão participando, quais têm sido as principais causas de evasão, né? Isso para um Estado é um dado muito precioso, você poder observar no seu Estado se em uma determinada região tem uma diferença em relação às causas, então por isso que é fundamental. E a adesão do Estado, ela é tão simples quanto a do município, ele entra na ferramenta do Buscativo Escolar, ele se cadastra, faz a adesão, o gestor político faz a adesão, define um coordenador operacional e a partir dali ele já consegue ter esse panorama em relação aos municípios. Joia. Bom, e o Buscativa Escolar, então o link é o www.buscativaescolar.org.br. Exatamente. Certo? Para quem quiser saber mais. Na área Fique Atento, a nossa área de notícias do Conviva, também tem uma série de reportagens falando sobre o Buscativa e com os links dos vídeos transmitidos agora nesses últimos meses. Toda semana tinha um plantão de dúvidas sobre o Buscativa. Você encontra também os links lá ou no próprio Buscativa ou também então na área Fique Atento do Conviva. Carolina, e você comentou agora então sobre esse público de adolescentes, né? Pensando agora o público mais das crianças de até 5 anos, né? O público da educação infantil. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, um dos parceiros do Conviva, nos pediu para que encaminhasse aqui uma questão, pensando que o público deles é justamente a educação infantil, né? O que muda na exclusão escolar e na forma como os municípios encaminham esse trabalho de procurar que as matrículas, né, as crianças dentro da escola, o que muda quando o assunto é educação infantil? Primeiro que a gente tem um desafio grande também, então o desafio está colocado justamente nos dois extremos, então entre adolescentes de 15 a 17 anos e entre as crianças de 4 a 5 anos, a educação infantil ainda é um desafio quando a gente pensa na universalização, e aí quando a gente pensa de 0 a 3 anos, né? Assim, existem metas para os municípios e que a gente sabe que ainda, principalmente de 0 a 3 anos, tem uma distância grande, ainda um caminho longo a ser percorrido até que se consiga fazer essa oferta para toda a demanda existente. Um diferencial importante é que normalmente essa criança, né, de 0 a 5 anos, quando ela está fora da escola, muitas vezes ela nunca passou pela escola. Então é efetivamente um trabalho de busca ativa. Quando a gente tem um adolescente de 15 anos que em algum momento ele estudou, ele consta nos sistemas, né? Vai existir um alerta sobre ele, vindo do MEC, enfim, no município. Agora, de 0 a 5, muitas vezes não. Então, aí é fundamental o trabalho de formiguinha, o trabalho de porta em porta e do município poder conhecer efetivamente a demanda, principalmente de 0 a 3, que você não tem uma obrigatoriedade, mas você tem metas. Os municípios muitas vezes trabalham com listas de espera, mas o que a gente vê é que se você, você ir atrás, vai te dar muito mais condições de se planejar com o gestor para poder atender essa demanda. E daí a parceria com a área de saúde também costuma ser uma estratégia para
chegar nessa lista de nomes de crianças que ainda não estão na escola, né, Carolina? Com a saúde, com a assistência em função dos programas, né, da assistência social, de transferência de renda. Então, muitas vezes essa criança ainda não existe para o sistema de educação, mas essa família, ela está sendo atendida por uma política da saúde ou da assistência, quer dizer, já é possível enxergar essa criança. O importante é enxergá-la como uma criança que tem o direito a estudar, o direito a estar dentro da escola. Joia. Então a gente recebeu uma questão perguntando como é que deve ser feita a busca ativa. Bom, hoje tem dois desafios, né? Você pode começar por duas portas hoje. Primeiro é você preparar as suas equipes e aí, como o nome diz, busca ativa. Então, um técnico, um agente comunitário de saúde, profissional, né, das áreas que a prefeitura tiver engajado, ele no dia a dia dele, ele se depara com o menino fora da escola, ele gera um alerta disso dentro do sistema e aí os gestores vão acolher esse caso e dar os encaminhamentos. Uma outra porta super importante são as crianças e adolescentes que não foram localizados. Como é que isso funciona? A gente tem o censo escolar, então é possível, né? Todos os municípios recebem essa informação de crianças e adolescentes que agora a gente está falando de 2017 para 2018, que em 2017 estudaram naquele município, tanto na rede pública quanto privada, municipal ou estadual, e em 2018 não apareceram em nenhuma escola de nenhuma rede no Brasil. E isso então já faz os municípios iniciarem o desafio com números na mão, né? Então você pode falar aí de municípios que às vezes tem uma lista, um município menor, de às vezes 2, 3 mil não localizados, a um município como o Rio de Janeiro, que aí são números bastante expressivos. Então, tanto trabalhar com certo passivo, digamos assim, quanto efetivamente no dia a dia, a cada menino que você se depara, você trazer para dentro do sistema. Certo. Então, e para fazer parte, né, do sistema do Busca Ativa, né, de estar na plataforma para poder trabalhar com ele. Então, primeiro precisa fazer o cadastro, uma adesão. Conta esses passos para a gente. Então, vamos lá. Para o município fazer parte, ele faz a adesão pela plataforma, então ele entra lá, né, em buscaativaescolar.org.br. Um gestor político faz a adesão, pode ser, por exemplo, o secretário de educação ou um outro gestor, no geral tem sido o secretário de educação. E aí ele vai configurar o sistema, então ele vai definir quem que é o coordenador operacional, que vai ficar no dia a dia acompanhando, quais secretarias vão estar envolvidas, ele atribui papéis no sistema. Então você vai definir quem vai ter o papel de gerar alerta, quem vai ter o papel de receber os alertas, fazer um estudo de caso, pedir um aprofundamento. Em cada secretaria você define esses papéis, configura e aí é começar. Os municípios é um processo autoinstrutivo, né? Então assim, na plataforma estão disponíveis cadernos, você tem cadernos explicando o papel de cada agente no processo. Uhum. Então o papel do técnico verificador, o papel de quem gera o alerta, o papel do gestor, os guias estão muito bem detalhados sobre essas atribuições, mas se tiver dúvidas, o município também pode fazer contato, então, com o Buscativa. A gente tem o e-mail contato@buscativaescolar.org.br, um 0800 também, né, que inclusive é um time que faz, né, a gestão, que é o 0800 729 2872. Então tem uma série de canais colocados e importante dizer, tem vários parceiros mobilizados, né, para que a busca ativa escolar aconteça, né? Então a própria Undime, né, buscar a Undime no seu estado, no seu município e, enfim, tem um monte de parceiros aí prontos para também apoiar esse trabalho. Legal, a gente vai colocar aqui nos comentários do vídeo os dados, mas eu já repito aqui. Então o e-mail contato@buscativaescolar.org.br e o telefone é o 0800 729 2872. Joia. Bom, então sobre a plataforma dos centros urbanos, ela existe há 10 anos. Quais que foram as mudanças e as melhorias que vocês viram nesse intervalo de tempo? Então, o trabalho do Unicef mais focado nas regiões, né, nos grandes centros urbanos, ele acontece já há 10 anos. E assim, um ponto fundamental que a gente observa, e aí não só nos grandes centros urbanos, né, mas qual é o desafio que está colocado hoje? Os indicadores, no geral, têm melhorado. Né? Então, na área de educação, a gente vê que de 2005 para cá, por exemplo, o percentual de crianças e adolescentes fora da escola ele caiu de 11% para 6,5%. É
é um avanço muito importante, mas a universalização ainda é um desafio. Então, na verdade, o que a gente vê é que alguns indicadores na área da infância melhoraram muito, mas a gente hoje enfrenta um desafio de indicadores que estão ficando estagnados ou alguns até tendo algum retrocesso. Então, o desafio hoje é olhar muito especificamente para quem está ficando de fora, né? Então, quem são esses meninos e essas meninas que a gente ainda não conseguiu alcançar? Esse desafio ele fica maior nessa reta final, digamos, né, de universalização e de expansão das políticas, porque no geral é a camada da população mais vulnerável, que ela tem uma série de outros direitos violados e só uma atenção integral, intersetorial, entre esferas de governo, município e estado é que vai dar conta mesmo de chegar a esses meninos. Então, de 10 anos para cá, a diria que teve muitos avanços, mas hoje a gente lida com o desafio de nos reinventar, né? Então, o Unicef, todos os parceiros nesse processo de se reinventar para poder conseguir chegar nos mais excluídos. Certo. E quais são os municípios, as capitais em que vocês atuam com a plataforma dos centros urbanos? Então, a plataforma dos centros urbanos, ela está presente em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Maceió, Recife, Fortaleza, já falei? Não. São Luís, Manaus e Belém. Eu devia falar em ordem alfabética, mas eu fui pela minha cabeça geográfica. Pela geografia. Isso. E daí a atuação do Unicef com esses municípios ocorre a cada gestão de municipal, não é isso? É um ciclo de 4 anos de trabalho. A gente está agora no ciclo que vai de 2017 a 2020. Isso, de 2017 a 2020. Então, é pactuado com os gestores municipais esse ciclo de trabalho. A gente constrói uma linha, né? O Unicef constrói uma linha de base no início. O que significa, né? O Unicef, junto com esse gestor, faz um retrato do município no início, né, do ciclo de implementação, vê ali onde estão os desafios e acorda algumas metas, né? Então, e aí, ao longo desses 4 anos, o Unicef vai, então, trazendo outros parceiros, porque a gente chama de construção de um impacto coletivo. Então, a ideia é você olhar para a cidade, qual o desafio que está colocado ali, quem está trabalhando com esse tema hoje, quem está pesquisando, quem está na periferia, quem está trabalhando com adolescentes, colocar todo mundo junto para tentar impulsionar, acelerar essa resposta a esse desafio, né, para que se consiga aí, ao final desses 4 anos, ter alcançado, né, os indicadores, o horizonte que se previa. E esse ciclo de trabalho está muito conectado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Então, a ideia é que os municípios, junto com os municípios, construir uma caminhada que, de fato, permita que em 2030 eles tenham alcançado, né, as metas que estão colocadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A ideia é que não dá para começar em 2029. Então, é importante que a cada ano se dê um passo rumo, né, a 2030. Legal, já vamos falar um pouco mais sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Antes disso, queria saber, eu imagino que muitos municípios que estão nos vendo ficam com vontade de participar também, de ser um desses municípios que fazem parte da plataforma. Queria saber se isso, depois de 2020, quando termina esse prazo do ciclo atual, se outros municípios devem ser atendidos e se a gente dá aqui algum encaminhamento para os municípios para que, se eles querem se voluntariar para ser um dos municípios atendidos, como funciona essa escolha? Bom, seria ótimo poder trabalhar com todos os municípios, né? Mas o Unicef, ele organiza a atuação dele, né? O trabalho do Unicef no Brasil, ele hoje está focado em 3 plataformas. Então, a gente tem a plataforma dos centros urbanos, que é um trabalho desenvolvido hoje nessas 10 capitais. Não sabemos ainda se expande ou não. Então, a cada ciclo, né, é feita uma avaliação, ele vem crescendo, né, ao longo dos últimos ciclos, mas o importante é que nessas 10 capitais, tudo que é desenvolvido, a perspectiva é que possa ser replicado para outras cidades, né? Então, todo o tempo, todo o trabalho que é feito nessas cidades, né, acho que é um processo também de experimentação que vai sendo sistematizado e colocando à disposição dos outros municípios. O Busca Ativo Escolar, por exemplo, ele foi, né, a fase piloto dele foi em uma cidade de médio porte, então justamente para poder entender como é que essas metodologias funcionam em diferentes municípios. Além dos centros urbanos, o Unicef tem uma atuação na região semiárida brasileira e na região amazônica. Então, são plataformas específicas para essa região em que a participação dos municípios é por adesão no início de cada ciclo.
e aí é uma outra metodologia muito focada em municípios menores e aí com outros desafios, outros indicadores. Mas o fundamental é acompanhem, né, também o site do Unicef, as estratégias, todas as estratégias que são desenvolvidas, a perspectiva é poder colocar à disposição de todos os municípios, sempre. Que é o caso do Buscativo Escolar, por exemplo. Joia. E a plataforma dos centros urbanos tem um PDF, né, um material sistematizado, super interessante, com a metodologia, com o trabalho realizado nos municípios, né, Carolina? Que está disponível também gratuitamente para download no site. Então a gente vai colocar o link aqui. Você lembra dele de cor, como é? Não. O endereço da plataforma, centros urbanos. Bom, a gente coloca aqui daqui a pouquinho nos comentários, mas está lá disponível para download o PDF também, que traz essa metodologia que pode inspirar outros municípios, que são lições aprendidas aí disponíveis para todos, né? E você falou sobre o início do trabalho acontece com um diagnóstico das necessidades de cada localidade, né? E é em cima do diagnóstico que todo o planejamento deve ser realizado. Isso também é uma informação que tem que estar sempre na cabeça das secretarias municipais para um trabalho mais de qualidade, não é? Com certeza. E quando a gente fala na educação, é uma área que tem uma riqueza de dados muito grande. Então, a provocação que o Unicef faz, que a plataforma dos centros urbanos faz, se apropiem desses dados, né? Então, muitas vezes existe um esforço grande de produzir dados, até por uma questão de relação aí com outros entes, né, da federação, e às vezes eu brinco que é morrer na praia, né? Então, aquela apropriação ali interna dos dados acaba ficando, às vezes, em segundo plano. E é uma riqueza enorme. Então, a plataforma dos centros urbanos, a primeira etapa dela vamos olhar os dados desagregados. Quando a gente fala em educação, e aí até chamando a atenção, né, para o desafio dentro da escola, né, o Unicef também está desenvolvendo e já colocou à disposição, né, o Trajetórias de Sucesso Escolar, então uma plataforma também em que é possível ver dados de distorção em idade série por escola. Então você pode consultar por escola, por município, quer dizer, é um diagnóstico, eu nem diria diagnóstico, é uma oferta de dados muito rica, que inclusive está organizada de forma inédita por raça, cor, ano, né, série, então tem vários recortes interessantes, gênero, que é fundamental. E o diagnóstico mesmo vai ser o olhar coletivo, a reflexão em cima desses dados. Então, o primeiro desafio que o Unicef coloca para qualquer município, independente de estar engajado ou não numa plataforma do Unicef, de outros parceiros, é olhar para os dados de forma desagregada. E é isso, a gente precisa chegar nos mais excluídos. E o único jeito agora é indo lá em cada menino, cada sala de aula, cada escola, cada bairro. Bacana. Bom, então falando isso de uso de dados, né? A plataforma Conviva também procura investir muito nisso. Então, as ferramentas todas do Conviva também servem para que o município registre as informações da realidade, dia a dia, semana a semana, mês a mês, para ter elementos para tomada de decisões, né? E a gente está agora até o 28 de maio, no momento do prazo para a importação dos dados do Educacenso para a plataforma. Quando isso acontece, as ferramentas de estudantes, escolas, matrículas e profissionais são preenchidas automaticamente, completas com os dados do Censo Escolar 2018. E isso permite um planejamento muito mais qualificado das secretarias, né? Então, a gente também deixa aqui o link da reportagem que fala sobre esse assunto, para se você ainda não fez a importação dos dados do Educacenso, também aproveitar esse momento. Carolina, a gente falou sobre a exclusão, sobre a buscativa. E o que a gente fala sobre as possibilidades de promover as trajetórias de sucesso? Como é que isso deve ser realizado? Bom, primeiro divulgando também então a plataforma, né, que é a trajetoriaescolar.org.br, onde é possível encontrar todas as ferramentas, os dados, os recursos que o Unicef coloca à disposição dos municípios para trabalhar com esse tema
da trajetória de sucesso escolar. Tá. É um ponto fundamental, a gente precisa romper com a cultura do fracasso. O que é o sucesso escolar? O que é o sucesso escolar? A gente precisa falar de aprendizagem efetiva, né? O adolescente, de fato, a criança ou adolescente desenvolver ali as competências que estão preconizadas para a idade dele, para aquela série, mas indo muito além de simplesmente enquadrar ali num ano, numa série, quer dizer, a gente precisa olhar para a questão da repetição e enfrentar efetivamente isso, né? E pensar como que o gestor, que a escola, que a sala de aula, que a família pode ali, juntas, fazer com que esse menino de fato aprenda. O fundamental a meta tem que ser aprender, né? E não a gente focar em aprovação, reprovação e muito menos alimentar essa cultura, essa ideia de que não deu certo, de que esse menino, esse estudante, essa menina não fracassaram. Acho que o que está colocado é isso, né? Joia. E você citou também há pouco os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Eu queria retomar um pouco para a gente falar um pouco mais sobre como a exclusão está ligada, ou essas ações todas que a gente está falando, estão ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Bom, a gente fala principalmente, né, do ODS 4, que é focado na educação, né, quer dizer, assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem. Então, oportunidade, nem oportunidade, né? A palavra oportunidade às vezes parece que é alguma coisa de privilégio ou extra, né? Assim, o direito de aprender, efetivamente. E a gente está falando muito dos objetivos 10 e 11. E o 10 quando diz, né, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. Quando a gente olha para a educação, ela tem um papel fundamental em vários ODS, né? Então, como eu mencionei anteriormente, né, adolescentes que estão perdendo a vida para a violência, eles já tinham abandonado a escola, quer dizer, já tinham sido abandonados, né, do seu processo de educação há muito tempo. Quando a gente pensa a gravidez na adolescência, né, então toda a questão sexual e reprodutiva, que também é muito colocada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também está muito conectado com essa trajetória escolar, né, em como que essa trajetória de aprendizagem muitas vezes não está oportunizando para essa menina visualizar um futuro em que talvez naquele momento a gravidez não seja uma escolha compatível e ainda que ela decida ou que, enfim, aconteça de alguma forma essa gravidez, que ela possa prosseguir nos estudos aprendendo. Então, a educação está muito conectada a todo o processo mesmo de desenvolvimento de uma sociedade, né? Joia. Então, muito obrigada. Queria falar mais alguma coisinha? Ficou de fora, Carol? Queria dar um recado muito importante que é sobre ouvir as próprias crianças e os adolescentes. Então, tudo que a gente está colocando aqui, trajetórias de sucesso escolar, buscativa, como é que a gente reinventa a sala de aula, reinventa a educação, reinventa currículos. É muito importante ouvir os meninos, ouvir as meninas, né? Eles estão aí, a adolescência é uma fase muito rica, é uma fase em que eles estão construindo autonomia, uma fase de criatividade, uma fase de conexão entre pares muito forte. Então, vamos olhar para isso como um recurso, como uma oportunidade de compreender melhor como é que a vivência escolar tem acontecido, como é que a violência tem afetado a relação deles com a escola, como é que as relações familiares também aparecem. Então, acho que a gente precisa ouvir o tempo inteiro, cada vez mais. Bacana. Então, agradecemos pela companhia de todos. Esse vídeo continua disponível no Facebook da plataforma Conviva e também na galeria da plataforma, no YouTube. Então, esperamos que vocês possam falar para outras pessoas, para elas também assistirem. Muito obrigada, Carolina. Eu que agradeço e espero que possa ter inspirado um pouco mais, mas estamos à disposição, né? Unicef, Indime, o importante é meninos na escola aprendendo. Legal. Muito obrigada, até a próxima.